Oi, meu povo! Hoje eu venho falar sobre mais um livro do Stephen King, Misery, Louca Obsessão. Esse livro, originalmente, foi lançado em 1987. Nessa edição da Suma, ele tem 326 páginas. Ou seja, ele é um livro mais fino do que o que a gente está acostumado a ver do Stephen King, né? Ele não é um livro de terror sobrenatural, nem nada disso assim. Ele é um terror mais humano, né? Ele fala sobre o que as pessoas são capazes de fazer. O que, de uma certa forma, é talvez mais aterrorizante do que o terror sobrenatural, porque, né, é uma coisa bem plausível. Eu vou ler a sinopse. Sua fã número 1. Paul Sheldon é um famoso escritor que finalmente encontrou sua maior fã. Ela se chama Annie Wilkes e é mais do que uma leitora voraz, é a enfermeira de Paul, pois cuida dos ferimentos que ele sofreu num grave acidente de carro. Mas Annie também é a carcereira de Paul, mantendo-o prisioneiro em sua casa isolada. Agora, Annie quer que Paul escreva sua obra-prima, mas só para ela. Annie tem vários métodos para incentivá-lo, como uma agulha ou um machado. E se nada funcionar, ela poderá ficar ainda mais perigosa. Esse livro, ele se foca basicamente nesses dois personagens, no Paul Sheldon e na Annie Wilkes. O que acontece? O Paul Sheldon é um escritor, né? Ele é um autor. E a série de livros mais famosa dele é sobre a Misery. E ele não gosta muito da personagem, na verdade. Ele se sente muito preso àquela série de livros que ele escreve. E ele tá querendo pular pra outra, começar a escrever com outras coisas. Ele já escreveu algumas outras coisas, mas ele não quer mais escrever Misery. Então, quando ele termina de escrever um outro livro, ele tá todo feliz e tudo mais, bebe um pouco, e aí sai do hotel, porque ele tem costume de escrever num hotel lá específico. E quando ele sai do hotel, tá vindo uma tempestade, mas ele não sabe disso. E o pessoal acha que a tempestade vai para outro lado, mas ela acaba vindo na direção dele. Então, vem uma tempestade de neve, acontece um acidente que, por sorte, não sei se é bem sorte, né? Depende muito do ponto de vista, mas a Annie tá passando por ali naquele momento, ela vê o carro acidentado e ela vai ver o que aconteceu, se tem alguém e tudo mais, encontra o Paul e pega, socorre ele, reconhece que é o Paul e o leva pra casa. E aí, ela mantém lá prisioneiro, né? Fazendo as coisas e, enfim, não vamos nos aprofundar para não ter spoilers, mas é basicamente isso aí é claro, todo mundo sabe, né? Como o Paul passa muito tempo sozinho, né? Porque a Annie o mantém trancado no quarto, ele se passa muito na cabeça do Paul. É um livro muito íntimo, vamos dizer assim, porque ele sempre tá falando dos pensamentos e medos e angústias e etc. do Paul. E você se sente muito próximo daquele personagem. Na verdade, eu acho isso na maioria dos livros de Stephen King, você se sente muito próximo, né? Já falei algumas coisas, principalmente no do Cujo, vou deixar aqui linkado, só pra você se sentir ali, né? Os livros do Stephen King, pra mim, tem muito isso. Eles me deixam realmente muito tensa. Eles me passam uma verdade muito grande, parece real. Os personagens são muito críveis, as situações, principalmente quando são terrores assim, até os terrores sobrenaturais ou as outras coisas que ele escreve, realmente você sente que poderia ser real, sabe? É a impressão que passa pra mim. Eu sinto muito isso com os livros dele. E é uma das coisas que eu mais amo na escrita dele, é isso. Além do sarcasmo, além das piadas, além do... Enfim, é como se realmente fosse uma pessoa, né? Os personagens são muito humanos. Mas enfim, muitas coisas passam na cabeça do Paul. E a Annie, quando ele vai descobrindo mais coisas e tudo mais, a gente vai descobrindo com ele. E tem hora que você sente muita raiva dela. Tem hora que você sente um pouco de pena. Tem hora que você fica querendo matá-la. Gente, os dois são personagens muito complexos. E é interessante ver ao longo do livro como a cabeça do Paul tá muito ferrada já, né? Porque ele fica ali meses preso. Também, como eu falei no Cujo, tem momentos que ele te dá esperança, tem momentos que você perde esperança, tem momentos que você acha que vai tudo errado, tem momentos que você, não, agora vai dar certo. Então você sempre fica naquela tensão, sempre querendo saber o que vai acontecer. Ele tem até uma passagem aqui no livro que ele fala sobre isso, sobre as pessoas... Enfim, não vou contar não, mas é muito interessante e é bem assim que você se sente. Eu não conseguia largar. Eu parava de ler já pensando, caramba, que horas eu vou começar a ler amanhã de novo? Por exemplo, que eu leio muito antes de dormir, né? Então eu já parava, teve dia que eu acordei e voltei a ler, porque eu queria saber mais, sabe? Ele te prende bastante mesmo. Existe um filme de 1990 que eu já tinha assistido, então eu fiquei meio, caramba, eu já assisti, eu lembro das coisas. E apesar do filme ser fiel, ele não é completamente fiel. E o livro é muito, muito, muito mais complexo. E como eu falei, passa muita coisa dentro da cabeça do Paul, ali, os pensamentos e tudo. E isso não tem como transferir pro filme, né? Você sente a tensão e tudo mais, mas não é a mesma coisa que você lê. Porque lendo, você realmente entra, né, na cabeça do personagem. Mas o filme ainda é muito bom, é uma adaptação bem legal. Como eu comentei, não é totalmente fiel
há algumas mudanças que você entende porque haver, outras nem tanto, enfim, é um bom filme, eu continuo gostando dele. Só que eu prefiro o livro, não tem jeito. O livro, como eu falei, é mais completo. Não mais interessante, porque ambos são muito interessantes, mas no filme você perde muitas coisas, sabe? As cenas mais tensas do livro, algumas tem, mas algumas são modificadas, enfim. Vale a pena tanto ler o livro quanto ver o filme, mas eu indico ler o livro sem sombra de dúvidas. Mesmo que você não assista o filme, leia o livro. Bom, então por hoje é só. Eu vou deixar o link da Amazon aqui pro livro, vou deixar o link geral da Amazon também. Se você for comprar alguma coisa, compra pelo meu link. Você não vai pagar nada mais por isso, mas pra mim vem uma pequena comissão e isso ajuda muito. Eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo até aqui. Eu peço pra você deixar o like, se inscrever se não for inscrito. E é isso aí. Até a próxima.